Oi, pessoal. Vou fazer aqui essa revisão de véspera para o concurso da FEMIG, tá? Passando alguns pontos importantes aí que pode aparecer em provas, e é claro, você pode aproveitar essa revisão também para reforçar outros aspectos, mesmo que você não vá fazer essa prova, que já vai acontecer aí, né? De maneira bem próxima, tá? Então, alguns pontos que eu chamo a atenção, né? Como é um concurso hospitalar, eu acho importante a gente reforçar ventilometria e outros aspectos hospitalares, né? Que é bom lembrar da ventilometria sempre? Então, a ventilometria ela vai acabar estudando, né, ou verificando, avaliando o volume minuto, o volume corrente e a capacidade vital, tá? O que é o volume minuto? O volume minuto é o volume total de ar inspirado e expirado nesse espaço de tempo, que é 1 minuto. Pode ser medido durante o repouso ou no exercício, né, em repouso ou no exercício, e pode ser expresso pelo seguinte cálculo, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória, né? Então, volume corrente de 400 a 600 ml por litro, vezes a frequência respiratória, que é mais ou menos de 12 a 20, então a gente acaba gerando um volume minuto em torno de 6 litros ou de 6.000 ml quando a gente está estudando essa variável. Volume corrente também é medido na ventilometria. É o volume de ar que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório, valor de normalidade entre 400 e 600 ml, e isso equivale a 5 ou 6 ml por quilo. E a capacidade vital é o volume máximo de ar expirado a partir do ponto de inspiração máxima. Representa todo o ar que pode ser mobilizado no pulmão. Então, a capacidade vital, ela soma o volume de reserva ins, o volume de corrente e o volume de reserva ex. Então, volume corrente é o que a gente faz normalmente, reserva ins, inspiração profunda, reserva ex, a expiração. O que equivale a 65 a 75 ml por quilo, tá? Então, esses pontos importantes sobre a ventilometria, só para a gente frisar, a ventilometria mede volume minuto, volume corrente e capacidade vital. Bem, um outro ponto, né, importante é a manovacometria. A manovacometria, ela vai verificar a força muscular respiratória, a força da musculatura respiratória. E ela faz isso medindo a pressão inspiratória máxima. A pressão inspiratória máxima considera a força dos músculos ins e a pressão expiratória máxima. A pressão expiratória máxima, a força dos músculos expiratórios. Então, para a gente gravar também. Bem, como é um concurso, né, característica hospitalar, também é importante lembrar da terapia de higiene brônquica, né, que é um tema que pode aparecer bastante. A terapia de higiene brônquica usa algumas técnicas, né, principalmente de fisioterapia motora, de fisioterapia, terapia manual ou de cinesioterapia. E aí, como princípio, a gente tem, ó, posturas que utilizam a gravidade, choque mecânico ou compressão de gás, alteração de fluxo, são as principais técnicas utilizadas para higiene brônquica ou higiene pulmonar. Então, quando a gente fala em postura que utiliza a gravidade, drenagem postural é a técnica. Choque mecânico, vibração e a percussão e tapotagem. E essas alterações da compressão de gás têm o fluxo, a aceleração do fluxo expiratório, que é a AF, a técnica de expiração forçada, que é TEF ou Huffing, a tosse, que também é uma temática importante, e as técnicas de expiração lenta, LT-GO, expiração lenta prolongada, drenagem autógena e CAR, ciclo ativo da respiração. Todas técnicas de higiene brônquica. Chamando atenção para alguns pontos que podem aparecer mais ligados a essas questões de higiene brônquica, tem também a oscilação oral de alta frequência, que é uma terapia que realiza, então, né, por meio de um aparelhinho plástico que na forma de cachimbo, que tem uma esfera metálica, e essa esfera ela oscila à medida que a pessoa expira, tá? Então, isso gera pressão positiva expiratória e também esse aparelhinho produz, né, um efeito de tixotropia. O que é isso? Facilita aqui a eliminação de secreção em saliva pela redução viscoelástica e impedância mecânica do muco. Então, por isso que é um aparelho usado, né, para esse princípio que a gente disse de higiene brônquica, né, de fluidificar mesmo, quebrar a secreção, tá? Então, a gente consegue ter esse benefício usando esse aparelho.
Outros benefícios relatados é maior penetração de medicação broncodilatadora, como resultado da mobilização do muco, a manutenção melhora da função pulmonar a longo prazo e maior estabilidade das unidades alveolares ao final da expiração. Aqui, então, tem um aparelhinho, um modelo, os nomes comerciais podem ser, né, podem aparecer na prova Flutter, Shaker ou a capela. A capela é um mecanismo um pouquinho mais evoluído, onde aquele princípio de pressão positiva é maior, mas de qualquer forma, o principal mecanismo realmente é gerar essa vibração e essa vibração ser transmitida para o pulmão e ajudar a quebrar a secreção, facilitando então a higiene, a eliminação dessa secreção. A tosse também é uma outra uma temática que vem caindo muito nas provas e por isso aproveita esse momento para a gente revisar. A tosse é um mecanismo de proteção do sistema respiratório e ela é composta de etapas. Tem a etapa irritativa, que é a etapa que comunica aqui, né, o sistema, as vias aéreas superiores com o sistema nervoso central para dar origem a esse reflexo da tosse. A fase inspiratória, onde a pessoa faz um volume de ar. A fase compressiva, que ela aumenta a pressão abdominal e torácica, e a fase expiratória ou explosiva, que é quando ela realmente tosse. Quando tosse, então, mobiliza a secreção, desloca a secreção nesse sentido ascendente, né, para cima, para eliminar essa secreção, para tirar ela do sistema respiratório, tá? Existem técnicas de tosse que a fisioterapia faz, então a tosse dirigida ou tosse técnica é uma manobra voluntária, intencional e ensinada. Então é a gente reensinar o paciente como tossir, principalmente esses momentos que eu acabei de ilustrar, né? Então só pulando aqui rapidinho, ó, inspiração profunda, mais contração abdominal com a glote fechada e fazendo a fase explosiva, que é realmente a fase de eliminação, tá? Por isso que o paciente ele deve reproduzir o mecanismo espontâneo, o reflexo de tosse. E aí, muitas vezes, a gente tem que reensiná-lo a fazer isso se ele perdeu essa capacidade ou se ele está com dificuldade. Já a tosse assistida é uma assistência, uma ajuda que o fisioterapeuta vai prestar auxiliando na contração abdominal. Então, após a inspiração profunda, na fase expiratória, o fisioterapeuta aplica a compressão manual na região inferior das costelas ou na região epigástrica para ajudar nessa fase expiratória, nessa fase explosiva mesmo, né? Na fase de final da tosse, de deslocar a secreção. Então, são técnicas de fisioterapia. A tosse dirigida ou tosse técnica, a gente relembra, ensina o passo a passo para o paciente, e na tosse assistida, a gente aplica uma pressão na fase expiratória. Bem, em relação à tosse, também um outro ponto que sempre vale a pena lembrar é que para tossir a gente tem que ter uma força para fazer isso, tá? E essa força, ela é medida com o Peak-Flu, que é aquele aparelhinho, né, que mede a força do fluxo expiratório, na verdade, a quantidade de fluxo expiratório. E aí, sempre guardar esses valores são importantes, ainda mais na véspera de uma prova. Para a tosse ser considerada efetiva, o pico de fluxo de tosse tem que ser de 270 no mínimo, na verdade, maior que 270. Sempre que esse fluxo estiver abaixo disso, o paciente tende a acumular secreção, vai precisar de ajuda. Agora, se o fluxo for menor que 160, esse paciente ele vai precisar de ajuda daquela tosse assistida, né, que a gente falou, ou tosse mecanicamente assistida, manualmente ou mecanicamente assistida, porque aí o paciente vai ter tosse ineficaz, ele não vai ter tosse efetiva, ele não vai conseguir fazer esse ciclo da tosse. Bem, além da higiene brônquica, as técnicas de reexpansão pulmonar também são muito comuns em provas e também vale a gente relembrar aqui alguns pontos cruciais, tá? Então, o objetivo dessas técnicas é o aumento da pressão transpulmonar. Essa pressão transpulmonar é a diferença que tem entre a pressão alveolar, tá? A pressão do alvéolo, que é positiva, e a pressão pleural, a pressão na pleura, que é uma pressão negativa. Então, no alvéolo mais, na pleura menos,
E a pressão transpulmonar é a diferença entre elas. Eu quero aumentar esse gradiente de pressão. Para fazer terapia de reexpansão pulmonar. Como é que eu aumento? Então, eu posso utilizar exercícios sem equipamentos, como respiração diafragmática, suspiro inspiratório, expiração abreviada, inspiração máxima sustentada. Eu posso fazer exercícios com equipamentos, então, a espirometria de incentivo, né, que é o Respiron e o Voldyne, o uso do EPAP ou máscara de PIP também vão gerar essa característica, né, de aumentar essa diferença da pressão transpulmonar, ou eu posso usar a pressão positiva. A pressão positiva já impacta nessa parte aqui da pressão alveolar, o aumento da pressão alveolar, com o uso do RPPI, do CPAP ou do Bilevel, o BIPAP, né? O CPAP e o BIPAP, só lembrando, são os equipamentos de VNI. Então, essas são as formas que a gente tem de trabalhar com reexpansão pulmonar, beleza? Bem, um outro equipamento que vale a pena a gente relembrar agora é o Trichold. O Trichold, ele já é um outro equipamento de fisioterapia respiratória que ele vai ser utilizado para fazer treinamento de músculo respiratório. Então, ele é um pouquinho diferente e tem um objetivo diferente desses que a gente falou anteriormente. Então, para trabalhar força de musculatura respiratória, existe esse equipamento. Ele produz resistência na INS e na ES, tá? Tem Trichold para trabalhar INS, tem Trichold para trabalhar musculatura ES, tem um sistema de mola com válvula unidirecional, clipe nasal, trabalha com a graduação de força em centímetros de água, então pode-se trabalhar com cargas com 40% a 60% da PI max e da PE max. Primeiro faz a manovacometria para identificar essas pressões, né? E depois calcula essa porcentagem. Para trabalhar endurance, né, que é resistência, usa-se uma carga de 30% a 40% da PI max e da PE max. E deve-se fazer mais ou menos isso que a literatura prega. 5 séries de 10 repetições, uma vez ao dia, e pode se associar, né, com elevação da carga em 10% a cada semana. Então, para ir progredindo nesse ganho de força, tá? Mas aí o equipamento é outro, o equipamento se chama Trichold. Bem, outro ponto importante para as provas, volumes e capacidades pulmonares. Eu tenho que conhecer esses volumes. Então, quais são os volumes? O volume corrente, lembra sempre do valor, tá? 500 ml, volume de reserva INS, 3.000 ml, volume de reserva ES, 1.100 ml e o volume residual, 1.200 ml. O volume corrente é aquele volume que a gente faz constantemente a cada respiração. Reserva ins é o que a gente pode puxar mais de ar. Reserva ex é o que a gente pode soltar mais de ar, né? Expirar. E volume residual é um volume que sempre permanece nos pulmões. A soma desses volumes geram as capacidades. Então, a maior capacidade que a gente tem é a capacidade pulmonar total, soma todos os volumes. Então, ó, volume corrente, reserva ins, reserva ex e volume residual. 5.800 ml. A capacidade residual funcional soma o volume de residual e o volume de reserva ex, 2.300 ml. A capacidade inspiratória, o volume corrente mais o volume de reserva ins, 3.500 ml. E a capacidade vital, volume de reserva ins mais volume corrente mais volume de reserva ex, em torno de 4.600 ml, tá? Então, também para frisar, a capacidade vital é a soma de todo o ar que pode ser mobilizado. Então, se a gente respirar normal, puxar fundo o ar e soltar todo o ar. E a capacidade pulmonar total ainda acrescenta o volume residual, que é o volume de ar que permanece nos pulmões, tá? Bem, escala de Borg. Então, estou passando aqui com vocês vários pontos, né, que tem chance de aparecer na prova. A escala de Borg é uma escala utilizada para monitorar a percepção subjetiva de esforço, a intensidade de esforço, e também pode ser utilizada para verificar o cansaço ou dispneia durante a prática de atividade física. Existem dois tipos de escala de Borg. A escala de Borg original, que tem uma medida de 6 a 20, e a escala modificada de 0 a 10, tá?
De qualquer forma, pessoal, é importante isso aqui, ó. Faz a medida da percepção subjetiva de esforço, a intensidade de esforço, o cansaço, a dispneia durante a prática de atividade física. A escala mais utilizada no Brasil é a escala de Borg modificada, que é essa escala que é graduada de 0 a 10, tá? Sendo que 0 é o paciente em repouso e 10 ele já estava no momento mais exaustivo, né? O paciente está extremamente cansado. Até o nível 3, a gente estaria no esforço físico mínimo. O 4 e o 5, o paciente sente um leve calor, mas percebe que ainda está fácil a atividade. O 6 e o 7, a gente já entra no moderado, moderado intenso, onde o paciente sente o cansaço moderado, mas ainda consegue conversar durante o treino sem perder o fôlego. E o intenso, né? E muito intenso, 9 e 10, desculpa, 8 e 9, o paciente sente um cansaço grande e não consegue conversar durante o treino porque fica sem fôlego. Então, guardar aqui a escala de Borg também é importante, é uma escala muito utilizada, então, para essa percepção subjetiva de esforço, beleza? Bora lá. VNI, né? O que que acontece no organismo quando a pessoa usa ventilação não invasiva? Então, a gente tem redução do retorno venoso, redução da pressão transmural, redução da pré-carga no ventrículo esquerdo e redução da pós-carga no ventrículo esquerdo. Esses aqui, gente, são efeitos hemodinâmicos da VNI, e as bancas costumam fazer muitas perguntas sobre isso. Vamos só entender direitinho, de maneira mais detalhada, o que que acontece no nosso corpo, né, com o uso da VNI. Então, acompanhe aqui, por favor, ó. A ventilação mecânica com utilização de pressão positiva, PIP, tem como objetivo aumentar a oxigenação arterial e manter suporte de vida para os pacientes que perderam a capacidade de realizar ventilação espontânea. Então, aumenta a oxigenação, mantém o suporte de vida. Com o uso dessa pressão positiva, ocorre melhora significativa na troca gasosa, né? Isso é importante, devido ao recrutamento de alvéolo colapsado e a consequente aumento da pressão arterial de oxigênio, PaO2, e diminuição da pressão arterial de gás carbônico, diminuição da PaCO2. Então, diminui a hipoxemia, né? Melhora a oxigenação e também diminui a hipercapnia, elimina mais CO2, tá? Então, vai melhorar o oxigênio e diminuir o CO2. Bem, com a aplicação da PIP, ocorre uma série de repercussões hemodinâmicas mesmo, né? A gente já começou a falar ali atrás, mas aqui de maneira mais completa. Decorem isso aqui. Ocorre aumento da pressão no mediastino, aumento de pressões intracavitárias, intratorácica, diminuição do retorno venoso, diminuição da resistência vascular sistêmica, compressão da veia cava superior e inferior, diminuição do enchimento ventricular, diminuição do enchimento do átrio esquerdo, diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial média. Então, por que que eu chamo a atenção nisso? Porque várias vezes a gente vê essas frases aparecendo nas questões, tá? Então, espero criar aí uma memória para que você se lembre disso na hora da prova. Ainda dentro da respiratória, a parte de ventilação mecânica é uma parte importante nas provas. E aí, só algumas dicas aqui, né? Alguns critérios que são utilizados em determinadas patologias são importantes da gente frisar. Então, ventilação mecânica na SDRA, né? Na SARA ou na SARG. Usa volume corrente baixo, PIP alta, limitar a pressão de platô até 30 centímetros de água. Se a pessoa está tendo uma IRA, uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, usar PIP mais elevada, relação INES mais próxima de 1. Se ela está tendo uma IRA hipercápnica, usar PIP mais baixa com aumento do tempo expiratório. E no DPOC, volume corrente baixo, de 6 a 8, a fim de reduzir ao máximo o tempo inspiratório e prolongar a expiração, aumento do tempo expiratório, relação em ES de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, PIP baixa e fluxo alto, tá? Então, aqui algumas dicas que podem ajudar muito na hora de responder questões ligadas à VM, principalmente nessas condições que são as condições mais comuns. Além disso, gente, como corrigir hipercapnia
com ventilação mecânica. Para diminuir CO2, a gente tem que mexer nos parâmetros frequência respiratória e volume corrente. Já para melhorar a oxigenação, a gente tem que mexer nos parâmetros FiO2 e PIP. Então, grava aí, gente. Para melhorar a hipercapnia, tem que alterar a frequência respiratória e volume corrente. Para melhorar hipoxemia, alterar FiO2 e PIP, que também são perguntas muitas vezes que a gente vê aparecendo nas provas, tá? Posição prona. Posição prona é uma situação, né? É uma posição, é um recurso que vem caindo também demais nas provas. Eu acho interessante relembrar que tem uma série de detalhes. Então, primeiro ponto, a posição prona deve ser utilizada precocemente, até nas primeiras 48 horas, né, de internação, e mais de preferência nas primeiras 24 horas em pacientes que apresentem SDRA e alteração grave da troca gasosa. Como é que é caracterizada essa alteração grave da troca gasosa? Com essa relação FiO2, PaO2, FiO2 inferior a 150, tá? Então, vai gravando esses números. E um outro detalhe que eu também vejo aparecendo muito nas provas é esse aqui. Quando adotada, deve ser mantida por pelo menos 16 horas, podendo atingir 20 horas antes de retornar o paciente para a posição supina, tá? Então, outra característica importante da posição prona. Contraindicações absolutas: arritmia grave aguda, fratura pélvica, pressão intracraniana não monitorada ou significativamente aumentada, fratura vertebral instável, esternotomia recente e peritoneostomia. Contraindicações relativas: difícil manejo da via aérea, cirurgia traqueal ou esternotomia nos últimos 15 dias, traqueostomia a menos de 24 horas, dreno de tórax anterior com vazamento de ar, trauma ou ferimento facial grave ou cirurgia facial nos últimos 15 dias, cirurgia oftalmológica ou pressão intraocular aumentada, instabilidade hemodinâmica ou parada cardiorrespiratória recente, marca-passo cardíaco inserido nos últimos 2 dias, dispositivo de avaliação de assistência ventricular, balão intraórtico, trombose venosa profunda tratada por menos de 2 dias, hemoptise maciça ou hemorragia pulmonar que requer procedimento cirúrgico ou intervencionista imediato, diálise contínua, lesões graves na parede torácica ou fratura de costela, cirurgia cardiotorácica recente ou tórax instável, politrauma com fratura não estabilizada, gestação, cirurgia abdominal recente ou formação de estoma, cifescoliose, osteoartrite ou artrite reumatoide avançada, peso corpóreo superior a 135 quilos, impressão intraabdominal maior que 20. Então, lógico, conhecer as contraindicações relativas, decorar as absolutas são importantes porque algumas bancas perguntam dessa diferença, né? Quando é contraindicação absoluta e quando é contraindicação relativa. E aqui, só para relembrar, uma posição que é importante também no ambiente hospitalar é a posição de Fowler, tá? Então, essa posição, o paciente é colocado em decúbito dorsal, com cabeceira elevada, 45 graus, permitindo que o diafragma não seja comprimido pelas vísceras e facilitando a mobilização de membro inferior. É uma posição importante para internação, né? Para perguntas aí hospitalares. MRC. MRC é um item de avaliação da parte motora, muitas vezes utilizado no hospital, utilizado na UTI. Ele avalia 6 grupos musculares, 3 do membro superior, então abdução do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho, e 3 de membro inferior, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão, verificando a força, então, e graduando de 0 a 5, sendo 5 a força normal, 3 movimentos ativos contra a gravidade e 0 nenhuma contração visível. Importante sobre a MRC conhecer os grupos musculares e conhecer mais alguns detalhes que eu vou passar aqui agora. Então, o AMRC é um método simples, de fácil aplicabilidade à beira-leito, de ampla confiabilidade entre examinador, sem custo, de fácil treinamento para a equipe, que tem por finalidade avaliar bilateralmente a força muscular periférica de 6 grupos musculares. 3 grupos musculares de membros superiores, abdutores de ombro, flexores de cotovelo, extensores de punho,
3 grupos de membro inferior, flexor de quadril, extensor de joelho e dorsiflexor. A força é graduada de 0 a 5, realiza-se a soma dos 4 membros avaliados, sempre sendo a pontuação para cada membro de 15, né? A pontuação mínima é 0 e a máxima 60. E é considerado fraqueza associada à UTI sempre que a nota for igual ou menor que 48. Então, pontos importantes aí para revisar, né, antes de fazer a prova. Doença de Parkinson também é uma doença que está caindo bastante nas provas, né? Bastante destaque. E aqui nesse flashcard tem um resumo de tudo que é importante no Parkinson. Então, uma doença degenerativa progressiva idiopática. Na fisiopatologia, acontece degeneração da substância negra compacta nos núcleos da base. A substância negra está localizada no mesencéfalo, a área produtora de dopamina. Ocorre diminuição da oferta de dopamina no circuito dos núcleos da base, com um consequente aumento da acetilcolina. Os sintomas predominantes são motores. A tríade do Parkinson é os 3 sintomas principais: tremor de repouso, rigidez, que é a hipertonia plástica, e a cinesia ou bradicinesia. E a tétrade do Parkinson, que são os 4 sintomas principais. Então, tremor de repouso, rigidez, a bradicinesia e a instabilidade postural. As alterações de marcha mais vistas no Parkinson são a marcha de pequenos passos, a festinação e o congelamento durante a marcha. A postura chama postura simiesca ou do atiçador, também já ouvi o termo postura do esquiador. E outros sintomas, face em máscara, micrografia, disfagia e déficit de equilíbrio. Síndrome de Guillain-Barré, doença importante também que pode estar na prova. É uma polirradiculoneurite aguda de origem autoimune, na qual ocorre um processo de desmielinização do sistema nervoso periférico, tendo como características paresia em bota e luva, né? Então, perda de força, que começa nos pés e nas mãos e é ascendente e simétrica, tá? E existem algumas síndromes neurológicas que aparecem mais nas provas e que vale a pena, nesse momento de revisão, a gente dar uma olhada. Então, a esclerose lateral amiotrófica atinge o neurônio motor, tá? O motoneurônio, tanto inferior quanto superior, é uma doença degenerativa. Cursa com fraqueza da musculatura orofaríngea, que se espalha progressivamente. O paciente pode ter hipotonia ou hipertonia, disfagia e comprometimento respiratório. Guillain-Barré, a gente até chamou atenção anteriormente, mas reforçando, atinge os nervos periféricos, é uma polirradiculoneurite, caracterizado por paralisia em bota em luva ascendente. Esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central que atinge os oligodendrócitos e é uma doença desmielinizante. Principais sintomas: paralisia espástica, lesão do nervo óptico e fadiga extrema. E síndrome de Braun-Sequard ou hemissecção medular. Atinge metade da medula, tá? Então, fascículo grácil cuneiforme, trato córtico espinhal do mesmo lado da lesão, gerando perda da sensibilidade profunda, da propriocepção consciente, paralisia espástica, e também atinge o trato espinotalâmico lateral do outro lado da lesão, gerando perda de sensibilidade termoalgésica. Lembrando que a síndrome de Braun-Sequard é uma síndrome medular. Marcha, alguns conceitos importantes. O ciclo da marcha pode ser dividido em 2 fases, apoio e balanço. A fase de apoio dura 60% do ciclo e a de balanço 40%. Durante a corrida, os períodos de duplo apoio, né, quando os 2 pés estão em contato com o solo, desaparecem ou são substituídos por períodos onde os pés estão mais fora do solo do que tocando. A passada é uma medida importante que mede a distância entre 2 contatos consecutivos do calcanhar no mesmo pé, e o passo é a distância entre o contato do calcanhar e o pé oposto, tá? Então, vai medir a distância de 2 pés opostos, o pé direito e o pé esquerdo. Artroplastia total de quadril, perguntas muito frequentes nas provas da FGV sobre esses casos. Então, a artroplastia total de quadril é usada nos casos de lesão articular grave, resultante de osteoartrite, artrite reumatoide, necrose avascular. Geralmente é indicada em pacientes que sentem dor ao movimento e ao repouso, limitação funcional, perda de mobilidade e tem indicação radiográfica de doença intraarticular. O que que acontece na artroplastia total de quadril? A cabeça do fêmur e a fossa do acetábulo são substituídas, podem ter 3 tipos de abordagem: a anterolateral, a lateral direta e o posterolateral. Isso é decidido pelo médico.
A prótese que vai ser colocada pode ser cimentada ou não cimentada, e algumas complicações muito comuns, né, ou as mais comuns são trombose venosa profunda, ossificação heterotópica, fraturas femorais, deslocamento da prótese e lesão neurovascular. As principais indicações de artroplastia total do quadril são lesão articular grave, dor ao movimento e ao repouso, limitações funcionais, perda da mobilidade e quando tem indicação radiográfica de doença intraarticular. Então, muitas vezes relacionado à artrite reumatoide, à osteoartrite do quadril ou algum outro tipo de lesão, fratura grave nessa região proximal do fêmur. Bem, cuidados no pós-operatório, cai muito em prova, tá? Então, a abordagem cirúrgica pós-lateral, o paciente deve ser orientado, né, a evitar a flexão do quadril além de 90 graus, fazer abdução mínima e rotação interna. Quando a abordagem, que é a incisão cirúrgica, é anterolateral ou lateral direta, deve evitar qualquer extensão, rotação externa e adução ao longo da linha média. Essas precauções devem ser seguidas por no mínimo 6 semanas, tá? Então, ponto de destaque aqui. E de maneira geral, para evitar a luxação da prótese, os principais cuidados são manter flexão de quadril menor que 90 graus, rotação externa até no máximo 20 graus e adução de zero, tá? Não cruzar a perna, não ultrapassar a linha média. Outro ponto que é bem frequente em provas é a descarga de peso. Então, assim, o treino de marcha com muleta ou andador normalmente começa já após o segundo dia pós-operatório, tanto na prótese cimentada como não cimentada. Só que a quantidade de peso que vai descarregar no chão, né, que o paciente vai pisar, vai ser diferente de uma para outra. Na prótese não cimentada, só pode até 10% do peso corporal. Na prótese cimentada, a descarga de peso já pode ser imediata, com o andador, medida pela tolerância do paciente a essa descarga, né, a dor que ele sente, e deve-se manter essa sustentação parcial, indo aumentando progressivamente a descarga, por até 6 semanas, tá? Só para reforçar, alguns autores defendem que na prótese não cimentada deve-se manter o apoio mínimo, encostar os dedos por cerca de 20 a 30 dias. Depois disso, é permitido 30% de apoio nos próximos 30 dias e vai aumentando a descarga de peso progressivamente. Pessoal, esses eram os pontos aqui para trazer como destaque, né, para essa nossa revisão para a prova da FEMIG, tá? Desejo uma excelente prova para todo mundo. Lembrando que todos esses aspectos que eu falei são aspectos importantes aí para as provas que a FGV organiza, principalmente provas hospitalares. Tenha um excelente dia e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Pessoal, até mais.